Fala, meus consagrados do hardware, beleza? Hoje estamos aqui nesse cenário full improvisado, mas acho que o Brunão já chegou a comentar isso. Comentou, Renirão? Não comentou? Bom, então de qualquer forma a gente está aqui nesse cenário improvisado porque o nosso estúdio está em reforma e vai ficar, ó, da hora pra caramba. Bom, galera, hoje eu vou trazer um vídeo aqui rápido para vocês e simples para quem está enfrentando problemas com temperatura na sua placa de vídeo. Mas claro que nós temos que levar em consideração alguns pontos, porque uma coisa que a galera não sabe bem dizer é se realmente está esquentando, qual que é a temperatura normal para essa minha peça. Então você deve levar em consideração, a primeira coisa é o modelo, porque naturalmente uma RTX 2080 Ti, digamos, vai esquentar mais do que uma GTX 1660, são modelos completamente diferentes. Outra coisa que também deve se levar em consideração, muita gente ignora essa parte, é a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, sim, reflete muito na temperatura do seu PC. Então, se por exemplo você mora lá em Simão, lá no Nordeste, que a temperatura normal, para um dia normal, é 35 graus na sombra, claro que seu PC vai esquentar mais, porque o ar já vai entrar quente dentro dele. Um outro ponto que você deve levar em consideração que é muito importante é a refrigeração do seu gabinete. Ele tem que ter um bom fluxo de ar, porque senão basicamente ele vai virar uma mini estufa. Então um exemplo para vocês que eu tive na minha casa ontem mesmo, eu estava vendo que minha placa de vídeo estava atingindo 75 a 80 graus e não é normal, eu estava acostumado com ela sempre abaixo dos 70 graus. Então o que eu fiz? Eu fui vendo as configurações de fãs e eu tinha deixado a rotação deles no mínimo possível para não fazer tanto ruído. Mas claro que naquele momento ali que eu estava jogando com a headset e tal, o PC podia estar fazendo mais ruído. Então eu ativei um perfil mais agressivo na curva de fãs, tanto do gabinete quanto do meu water cooler, e rapidinho a placa desceu 5 graus ali. Bom, beleza, levou em consideração todos esses pontos e nada disso resolveu o seu problema com temperatura, então a gente vai lá pro PC que eu vou ensinar uma parada que é, ó, delicinha. Bom, galera, então aqui agora a gente está no PC e antes da gente fazer o ajuste que eu vou ensinar aqui para vocês, eu rodei um teste e a nossa temperatura máxima de GPU foi de 73 graus Celsius e o fan speed máximo foi de 60%. E o que a gente vai fazer aqui? Basicamente a gente vai ajustar a curva de fãs da placa de vídeo. Esse é um procedimento muito simples e a primeira forma que eu vou ensinar vocês de como fazer serve tanto para AMD quanto para Nvidia e é pelo MSI Afterburner. Com o MSI Afterburner aberto, você vai clicar nas Settings. Aqui nessas abinhas você vai em Ventoinha e habilita essa opção aqui, ó, habilitar perfil para controle automático da ventoinha. Quando você clica a primeira vez, ele vai estar aqui como padrão, certo? Essa curva de fãs aqui já é mais eficiente do que a que vem em estoque na sua placa de vídeo. Mas claro que a gente quer fazer algo personalizado para que seja o melhor para cada usuário. Então uma curva que é muito simples de fazer, que todo mundo aí consegue, que já dá uma boa ajuda, é basicamente você subir 10% da velocidade da ventoinha a cada 10 graus da placa de vídeo. Então esse eixo aqui é de velocidade de ventoinha e esse eixo aqui é de temperatura. Então para ajustar é muito simples, você só vai clicar aqui no pontinho e vai arrastar. Aqui, no caso, 30 graus, 30%. Aqui, 50%, 50%. E o máximo que eu quero de rotação nas ventoinhas é 80%. Então, eu vou jogar aqui 80% de rotação e o máximo de temperatura, 80%. Acima dessa temperatura aqui, ele vai manter as ventoinhas em 80% também, beleza? Aqui embaixo, atualização da velocidade de ventoinha. Deixa para ele atualizar o mínimo possível, ou então uma velocidade bem alta no caso, que aqui eu coloquei 100 ms que já está de bom tamanho, e aqui forçar a atualização constante na velocidade de ventoinha. Marca essa opção, beleza, clique em aplicar, dá ok, está feito a sua curva de fãs, que vai servir tanto para NVIDIA quanto para AMD. A próxima forma que eu vou mostrar para vocês como você ajusta, serve apenas para a AMD, que no caso é pelo próprio Radeon Adrenalin. Claro que para não dar conflito entre os softwares eu vou resetar aqui o Afterburner, certo? Inclusive, se você tem uma placa de vídeo AMD, eu recomendo você fazer direto pelo Adrenalin e não pelo Afterburner. Com o Adrenalin aberto, você vai clicar aqui na abinha Desempenho, vai aqui em Ajustando. Aqui o controle de ajuste vai estar em automático, você vai deixar manual, óbvio. Aqui o controle de ventoinhas, acho que o nome aqui que eles colocam é ajuste de ventilador, mas tá bom. Aqui, claro, ele vai estar, quando você colocar em manual, ele já vai ficar ativado automaticamente. E o 0 RPM a gente vai desativar essa opção. E o controle avançado nós vamos ativar, beleza?
Mexer nessa curva aqui não é tão simples quanto na do Afterburner, por isso a gente vai clicar aqui em controle de ajuste fino. E aqui a gente vai fazer basicamente o mesmo que a gente fez no Afterburner. Essa primeira linha aqui é da velocidade dos fãs e a linha de baixo é de temperatura. Então, no caso aqui, temperatura 30 graus, você vai ajustar a Fan Speed para 30%, 50 graus, 50%, 60 graus, 60% e até chegar no 80 graus, 80%, que é o nosso máximo de rotação dos fãs. Obviamente que esses ajustes aqui eu estou fazendo assim só para explicar no vídeo, mas claro que você pode fazer um ajuste aí até mais rotação, dependendo da temperatura, por exemplo, eu quero que a rotação dos fãs seja 10% a mais do que minha temperatura. 30 graus de temperatura, a rotação dos fãs vai estar em 40%. Isso cada um define. Obviamente eu não sei como que é o seu PC aí na sua casa, mas se você tem um PC que fica mais longe do seu monitor, mais longe de você no caso, fica embaixo da mesa, você não vai escutar tanto ruído que ele emite. Então você consegue colocar uma rotação de fãs ali mais alta. Então isso vai depender de usuário para usuário. Esse aqui é um ajuste bem básico. Beleza, depois que você ajustou aqui sua curva de fãs, é só clicar em aplicar mudanças e tá feito. E bom galera, depois de ter feito esse ajuste aí, eu rodei de novo o Fire Strike Ultra e a gente tem aqui uma diferença de 7 graus na média, o que é muita coisa. Lembrando que a placa de vídeo ela já estava numa temperatura boa, 73 graus ali, não tem por que se preocupar. Mas claro, a gente conseguiu abaixar mais ainda. Obviamente que a gente está usando um gabinete que é fechado, mas que tem uma boa ventilação. Então, dependendo de cada caso, essa melhoria pode ser até maior. Bom, rapaziada, então é isso. Vocês viram que não tem segredo nenhum. E claro, se isso te ajudou, por favor, deixa aí nos comentários, diga aí quanto que estava de temperatura antes e depois de você fazer esse procedimento, que é muito fácil. Beleza? Espero que tenha te ajudado. Claro, deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, nos siga em todas as redes sociais. Entra no Terabyte Club lá no Facebook. Um beijo e até a próxima.